Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, nosso estudo se concentra em uma passagem de grande importância. A leitura complementar designada para quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Juntos, vamos analisar a profundidade e a seriedade contidas neste versículo. Para que a nossa compreensão seja mais clara possível, nós vamos seguir uma estrutura de 4 pontos principais. Primeiro, vamos estabelecer o fundamento da santificação. Em seguida, vamos focar no mandamento de permanecer em santidade. Depois entenderemos o processo divino por trás disso e, por fim, chegaremos ao propósito final de toda essa jornada. Antes mesmo de nos aprofundarmos no versículo de hoje, é essencial que a gente estabeleça um alicerce. A santificação, veja bem, não é um mero detalhe da nossa fé. Ela é, na verdade, o chamado central de Deus para o seu povo. É importante notar que esta leitura não está isolada. Pelo contrário, ela se conecta diretamente ao tema geral da lição de número 9, que trata sobre os discípulos de Cristo e o processo da santificação. O que estudamos hoje, então, vem para complementar e aprofundar o ensino central desta lição. O texto áureo da nossa lição já nos dá o tom, estabelecendo uma verdade que é, de fato, fundamental. O chamado de Deus não é uma sugestão. É uma convocação para nos afastarmos da imundícia e nos movermos em direção à santificação. Essa é a vontade de Deus, expressa de forma clara para cada discípulo. Mas, afinal, o que exatamente significa a santificação? Conforme nos ensinam os comentaristas, a palavra em si já carrega a ideia de separação e de purificação. Não estamos falando aqui de uma perfeição sem falhas, mas sim de uma consagração deliberada a Deus, nos separando das práticas do mundo que o desagradam. Pois bem, com essa base estabelecida, podemos nos voltar para o coração da nossa leitura. O apóstolo Paulo aqui nos apresenta uma condição, um requisito que é essencial para a vida cristã. O trecho crucial para a nossa meditação é justamente este. A bênção e a salvação, que são mencionadas no contexto do versículo, estão condicionadas a uma ação muito específica: permanecer. Permanecer na fé, no amor e, para o nosso estudo, permanecer na santificação. Essa palavra, permanecer, ela nos leva a um questionamento muito prático e, ao mesmo tempo, muito profundo. Como essa permanência se traduz no dia a dia de um discípulo de Cristo? Seria um estado passivo, algo que simplesmente acontece, ou uma atitude ativa? A resposta que a palavra nos dá é bastante clara. Permanecer não é algo que acontece de forma automática. Pelo contrário, exige uma ação contínua, uma vigilância sobre nossos pensamentos, nossas atitudes e, acima de tudo, uma decisão que se renova a cada dia de viver em obediência. Então, se permanecer em santidade é uma exigência tão séria, surge a pergunta: como podemos alcançá-la? A resposta está na provisão divina. Nós não estamos sozinhos neste processo. O próprio Deus nos oferece os meios para que a sua vontade se cumpra em nós. A nossa lição destaca 3 ferramentas, 3 agentes divinos que atuam de forma poderosa no nosso processo de santificação. São eles a Palavra de Deus, que nos instrui e ilumina, o Espírito Santo, que nos capacita e nos fortalece por dentro, e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O comentário da lição é muito feliz ao descrever a palavra como um manancial. Pense nisso. É nela que encontramos a verdade que liberta, a instrução que guia e a voz de Deus que nos molda. A leitura e a meditação nas Escrituras são, portanto, práticas indispensáveis para quem deseja permanecer em santidade. E atuando em paralelo à palavra, nós temos a presença interna e poderosa do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, nos fortalece diante das tentações e nos dá a sensibilidade espiritual para discernir e para executar a vontade de Deus. Sem o seu auxílio, a santificação seria uma meta inatingível. Chegando ao final do nosso estudo, nós começamos a entender que todo esse processo de santificação, com suas lutas e exigências, não é um fim em si mesmo. Na verdade, ele aponta para um propósito muito maior, uma esperança que é a verdadeira fonte do nosso bom ânimo. A carta aos Hebreus nos traz uma das declarações mais sóbrias e mais incisivas de toda a Escritura Sagrada. A santidade não é uma questão de mérito pessoal ou de um status religioso. É, na verdade, uma condição indispensável para a comunhão final e eterna como o Criador. Sendo assim, a busca pela santidade,
O esforço constante para permanecer, como nos exorta a 1 Timóteo, é exatamente o que alimenta a nossa esperança. Saber que estamos sendo preparados para o encontro com o Senhor é a verdadeira razão do nosso bom ânimo, mesmo em meio às dificuldades. E, diante de tudo o que foi exposto, resta uma pergunta para uma reflexão pessoal e sincera. A nossa vida diária, as nossas escolhas e as nossas prioridades estão, de fato, alinhadas com este chamado para a santificação? Estamos nos separando para Deus ou nos conformando com o mundo? Que a meditação nesta palavra fortaleça a nossa caminhada. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.